Olá pessoal, meu nome é Edmilson Lucena, estou aqui mais uma vez com vocês para apresentar um projeto chamado GNL, que na verdade é a gerência de núcleos de lançamento. A proposta da gerência de núcleos de lançamento é basicamente criar um grupo de empreendedores ou desenvolver um grupo de empreendedores digitais direcionados, aplicados no lançamento de alguns é, no lançamento de alguns projetos digitais. Nem todos esses projetos digitais serão necessariamente desses empreendedores, mas em princípio serão. Bom, o que esse projeto tem de diferente de todos os demais projetos que existem hoje na internet, entre os diversos empreendedores digitais? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos nós sabemos que, principalmente quem já tentou implementar o desenvolvimento de um projeto online, todos nós sabemos que é necessário uma série de expertise em várias áreas dentro do marketing para que você possa levar o seu projeto adiante. Ocorre o seguinte, que nem todos nós temos a capacidade plena e satisfatória de implementar esses vários segmentos de expertise dentro de um projeto. E eventualmente nós sempre deixamos alguma parte da sequência de lançamento, da estrutura de lançamento em débito conosco, né, em débito com as pessoas. Então nós gastamos horas e horas e horas desenvolvendo o nosso projeto, e depois que a gente desenvolve esse projeto, ainda assim existem falhas que, pelo cansaço, nós não conseguimos corrigir esses problemas. Bom, então é o seguinte, hoje existe na internet vários grupos que alguns se denominam mastermind, que buscam conjuntamente encontrar soluções para o lançamento desses empreendedores, para o desenvolvimento do negócio desses empreendedores. O grande problema é o seguinte, as pessoas elas estão desconectadas do ponto de vista do trabalho. Elas se conectam do ponto de vista do conhecimento, tanto é que o nome é Mastermind, né? Então a sua mente é o propósito desses grupos, mas o grande problema é o seguinte, ninguém se conecta de fato na mão de obra. E por que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque as pessoas têm as suas prioridades, têm o seu time, têm a sua capacidade, né? E também elas têm o seu interesse. Ora, qual o interesse dessas pessoas em implementar um projeto junto com você? Exceto, claro, se você for empregado dessa pessoa ou se você for sócio dessa pessoa, né? Então o que acontece? Tanto um quanto o outro, elas implicam uma série de problemas que se torna difícil a manutenção desse relacionamento a nível de estruturação de um projeto pessoal. Bom, então pensando nisso, eu desenvolvi um projeto novo chamado GNL, que são gerências, né? É uma gerência de núcleos de lançamento. Ou seja, eu desenvolvi uma estratégia, digamos assim, né? Que é um conjunto de informações de várias técnicas, de várias estruturas, mas que serão implementadas conjuntamente dentro de um grupo. Bom, sem mais delongas, vamos estudar um pouquinho sobre esse projeto. Bom, eu dividi esse projeto em 9 passos, 9 pedaços. Não, esses 9 pedaços não serão exaustivos, né? Ou melhor, não se propõe a explorar profundamente todas as variáveis envolvidas nesses lançamentos, ok? Mas, ou melhor, nesse projeto, mas aqui eu coloquei aquelas questões mais gerais que posteriormente serão discutidas no segundo momento, na medida que os núcleos forem sendo construídos, ok? Então, para começar, vamos à introdução. Bom, o que é o projeto GNL? Eu coloquei assim,
GNL, Gerência de Núcleo de Lançamento, é o grupo formado por empreendedores digitais experts em diversas áreas do conhecimento do marketing digital, reunidos para viabilizar embriões de negócios digitais próprios e de terceiros. Então está muito claro, né, nesse conceito. Então veja, o gerente, os gerentes, né, porque não é só um gerente, são gerentes, eles terão que propósito? Eles terão o propósito de viabilizar negócios digitais, tanto próprios como de terceiro. Inicialmente próprios, claro, porque eles querem ter o seu nome no cartaz, eles querem ter o seu produto desenvolvido, eles têm expertise, mas não dominam tudo, então é necessário muitas vezes uma união entre um grupo de experts para que esse projeto dele desenvolva no primeiro momento. Bom, e por que isso? Como eu já expliquei, mas eu vou ler aqui um pouco mais. Todos que já aprenderam a lançar produtos digitais sabem o quanto é complexo toda a estrutura de lançamento, tanto no que diz respeito aos conhecimentos sobre as estratégias, ferramentas, quanto no que diz respeito à dificuldade em se realizar um lançamento sozinho. De sorte que o lançamento se torna um árduo trabalho, ou um trabalho árduo, consumindo um tempo enorme na montagem e execução, impossibilitando mais de 2 ou no máximo 3 lançamentos por ano, por produtor e por produto. Daí a união de um grupo especializado em lançamento, unidos em núcleos de gerente organizados por um gerente geral, levará os projetos de negócio digitais ao novo patamar jamais visto no Brasil ou fora dele. Objetivo basicamente é realizar um lançamento a jato, reunir especialistas e transformar negócios. No lançamento a jato, um grupo unido e forte tecnicamente possibilitará uma força capaz de construir negócios em um prazo de tempo 3 vezes menor. Bom, e os membros? Quem serão esses membros? Esse grupo será composto de 6 pessoas, né, total do grupo de 6 pessoas. Essas pessoas elas terão de diversos conhecimentos, mas elas serão direcionadas a 6 especialidades, claro, dentro daquilo que elas mais sabem. Isso não quer dizer que elas necessariamente tenham que ter essa expertise. Isso não quer dizer que elas necessariamente tenham que saber tudo sobre esses 6 elementos, mas que eles trabalharão e ficarão sob a responsabilidade nesses um dos 6 elementos. E, claro, na medida em que ela for folgando dentro da sua rotina de trabalho, ela poderá engajar com os demais gerentes para que os ajude também nas outras diversas atividades relacionadas ao lançamento dos produtos digitais. Tá? A primeira é a direção, afiliados, edição, estrutura, prospecção e produção. Mais adiante eu vou falar sobre cada um deles, ok? Bom, vamos à estratégia. Bom, inicialmente, a nossa estratégia será lançamento dentro do grupo de gerentes, tá? E depois lançamento de produtos aplicados. O que quer dizer isso? É o seguinte, após a reunião desses experts dentro de uma estrutura que também ainda vou informar mais adiante, nós vamos, dentro desses 6, claro, se eles quiserem todos os 6, claro, obviamente, vamos implementar projeto por projeto de cada um desses gerentes. Após o término desses lançamentos desses 6 gerentes, nós vamos lançar produtos ou negócios de terceiros, produtos aplicados, não é qualquer negócio. São projetos de empreendedores digitais que não querem fazer parte dos núcleos de gerência de lançamento, ou porque não conhecem, ou porque não tem tempo, ou porque não tem expertise, ou não acreditam que possam colaborar em uma dessas 6 partes de um negócio digital, mas às vezes porque não está alinhado com a ideia da gerência, do núcleo de gerência. Então essas pessoas ficarão para o segundo momento, né? Elas poderão ser lançadas a partir dos núcleos, né? Isso também será foco de discussão após o lançamento dos 6 gerentes.
mas que não está fechado, então todos os gerentes se reunirão e definirão se realmente é interessante lançar produto de terceiro ou não. Bom, e os lançamentos? Os lançamentos serão basicamente lançamentos a estratégia do fórmula de lançamento. Claro, com algumas adaptações para a realidade de cada projeto. Porque é o seguinte, lançamento de semente, lançamento interno, relançamento, lançamento de afiliados, lançamento externo, são ideias gerais colocadas lá no curso Fórmula de Lançamento, mas que eles podem ser melhorados sim. Existem alguns elementos dessas estratégias que devem ser diversificadas de acordo com o produtor, né, de acordo com a estrutura do produtor. Mas, em princípio, a sequência de lançamento, o cronograma de lançamento, o script de lançamento, nós, como base, para nós não inventarmos a roda, nós utilizaremos como base o forma de lançamento. Okay? Bom, seguindo adiante, as equipes. As equipes, como eu disse, serão compostas de 6 pessoas. O gerente de lançamento geral, né? Esse gerente, qual é a função dele? A função dele é de direção. Ele tem apoio geral, ou seja, ele vai apoiar todos os demais gerentes, né? Ele vai ser uma espécie de coringa, né? Ele não vai ficar lá descansando, esperando todo mundo fazer o seu, e se precisar... Não, não é isso. Ele vai estar também trabalhando concomitantemente, mas também ajudará os demais. Né? Ele também confeccionará e ficará responsável pelo cronograma, a definição das fases de lançamento, né? Que também é uma parte, né, do todo que exige um certo envolvimento dos demais gerentes, mas que inicialmente será proposto pelo gerente geral. Análise dos resultados. Claro, ele também vai analisar os resultados financeiros, eu vou até repetir aqui, mas não são só resultados financeiros, serão vários resultados advindos do lançamento, para que se leve a discussão entre os demais gerentes, né, para que haja melhorias constantes nas aplicações de lançamento de cada produto, de cada gerente e de cada produto de terceiro aplicado. Ele também terá a função de desenvolver gerentes. Ocorre o seguinte, esse gerente tem que ter um pouco mais de conhecimento dos demais, ou até um conhecimento bem amplo, né? Não precisa ser específico, mas bem amplo, das diversas fases do lançamento, porque ele vai desenvolver gerentes, ou seja, muitas vezes o gerente, nem todos os gerentes, não será possível, né, digamos assim, encontrar uma pessoa, um grupo de 6 pessoas com grandes capacidades em cada um desses segmentos. Então, muitas vezes será necessário desenvolver essas pessoas. Você vai dar o direcionamento e elas vão se aperfeiçoando dentro da sua atividade, dentro do núcleo. Okay? Então essas são as funções do gerente geral do núcleo de lançamento. Bom, nós teremos também uma figura de gerente de afiliado. Né? A semelhança daquilo que já é feito como gerente de afiliado no Hotmart, por exemplo, onde tem uma pessoa, uma figura que administra os afiliados junto a determinado produto ou produtos de determinados produtores, né? Uma pessoa que está responsável em captação de pessoas para que sejam afiliados de determinado produto, ajudando essas pessoas. Também essa figura, né, constará dentro da equipe do núcleo de lançamento. Né? Então essa figura ela terá a função de captação e treinamento dos afiliados, né? A administração desses afiliados, vai também vai ajudar esses afiliados nas campanhas, né? Vai produzir campanhas, sequência de e-mails, todas essas necessidades dos afiliados para que eles possam realizar um trabalho melhor e mais produtivo. E também vai ficar responsável pelo relacionamento junto ao Hotmart, qualquer outra empresa da internet que onde estejam hospedadas, né, os produtos dos gerentes. Bom,
Na sequência, nós teremos a figura do gerente de edição. Bom, o gerente de edição, ele vai editar o quê? Basicamente, ele vai ser um copyright, mas também ficará responsável pela edição de vídeos. Não necessariamente, eu sei que não necessariamente, uma pessoa que é especialista em edição de vídeo, ela vai ter conhecimento de copyright e vice-versa. Mas, a título de gerência, essa função ficará com essa responsabilidade. Bom, posteriormente, ela pode buscar reforço, né, na sua equipe como gerente, né, como gerente de edição, alguns auxiliares, por exemplo, alguns serviços de terceiro, inclusive pago, se for necessário, porque ela ficará responsável por isso. Né? Então, o gerente de vídeo, ela vai ficar responsável por edição dos vídeos para lançamento, edição para campanhas, as teasers de lançamento, edição para lançamentos. De forma geral, isso aqui está repetido. Deixa eu tirar isso daqui. Bom, o copy. Copy também, como todos sabem, vai desenhar os ganchos, os chamados, o copy para os webinários, os copies dos vídeos de lançamento e o vídeo de venda de lançamento também ficará sob a responsabilidade desse gerente de edição. Né? Bom, seguindo adiante, mais um detalhe. Ele também ficará responsável pela preparação dos hangouts, né, e de tudo relacionado a vídeo, ok? Bom, seguindo adiante, nós temos a figura do gerente de estrutura. O gerente de estrutura, qual será a função dele? Será basicamente três. Ele ficará responsável pelos funis, pela área de membros e pelo blog, ok? Os funis, ele terá que ser capaz de organizar e fazer os funis de recompensa, os funis de lançamento, outros tipos de funis. Os funis de recompensa, as páginas de captura, a página de obrigado, a página de entrega. Na parte de captura, ele terá que desenvolver a isca digital, os ganchos. Quer dizer, esse gancho, esse chamado, vai ser buscado lá com a gerente de edição para que coloque aqui na página de recompensa. A página de obrigado, né, ele vai ser responsável também em produzir o vídeo de orientação para que a pessoa vá no seu e-mail e confirme o seu e-mail. E os bônus adicionais que eventualmente ela for produzir para os funis. Né? Em relação aos funis de lançamento, é a mesma coisa. Isca digital, página de sequência de vídeo e a página de venda, ela terá essa responsabilidade. Né? E outros funis adicionais que ela julgar necessário para desenvolver determinado negócio. Lembrando, como já disse anteriormente, que não necessariamente nós vamos seguir à risca a fórmula de lançamento. Nós temos, claro, como base, mas podemos diversificar, porque nós entendemos que, eu entendo que cada produto tem a sua característica pessoal e com isso ele precisa de uma estruturação diferenciada, né, que será estudada, obviamente, pelo gerente de estrutura. Bom, na sequência nós temos o gerente de prospecção, que terá duas funções. A função de buscar leads, né, tanto de forma orgânica quanto de forma paga. De forma orgânica, ela tem que seguir as regras do Facebook, ela tem que buscar a autoridade do produto, do produtor, para que ele possa organicamente gerar leads, né, as leads possam encontrá-lo. Lembrando que recentemente o Facebook mudou as regras e para as páginas, né, nas diversas páginas, fanpages, que elas dificilmente obterão um percentual de alcance orgânico maior que 1%, e isso dificulta muito o trabalho da prospecção orgânica, forçando muitas vezes esse gerente de prospecção a encontrar meios auxiliares, extras e complementares para diversificar essa busca orgânica, né, com o intuito de quê? De economizar recurso, porque nós sabemos que as prospecções de leads é muito caro, né? Então você precisa às vezes gastar até R$ 1 ou mais por lead capturado. E isso é muito significante para o projeto. Então o gerente de prospecção
Aparentemente aqui tem poucas atividades relacionadas, mas as atividades de grande peso, por isso ele deve focar muito mais nesses dois pontos do que nas demais fases do lançamento. Bom, então as pagas, aquelas comumente observadas por todos nós, que é o Facebook, o Face Ads, AdSense, campanhas pagas através de blogueiros, fazer contatos com blogueiros para buscar lugares onde o fluxo de pessoas ou de lead, ou de visitantes seja alto o suficiente para gerar mais pessoas na nossa lista. E por fim, o gerente de produção. O que o gerente de produção faz? Ele é responsável. Ele é responsável por gerenciar aplicações. Ora, candidatos a produtores e candidatos a gerentes. Haverão muitos dentro de cada núcleo, né? Então o que acontece? Ele vai gerar as aplicações. Então o que acontece? As pessoas, mesmo aquelas que não estão diretamente relacionadas com os núcleos, irão eventualmente mandar aplicações. E esse gerente de produção ele ficará com essa responsabilidade de checar periodicamente a lista de candidatos e escolher os melhores, não só para formar o mesmo núcleo, mas como outros núcleos de gerentes. Okay? Desenvolver produtores, né? Então, orientação de produtores, orientação... aqui eu repeti... Orientação de produtores e orientação de gerentes, vou colocar assim. Bom, o que quer dizer isso? Desenvolver produtores. Seguinte, muitas vezes o produtor ele tem o produto dele na cabeça dele, muitas vezes, às vezes produto já pronto, né? Esse produto muitas vezes foi desenhado na mente dele de um jeito que ele acredita ser a melhor forma de mostrar esse produto para a sociedade, só que muitas vezes ele esbarra em alguns obstáculos que ele mesmo cria na cabeça dele ao querer que as pessoas comprem o produto do jeito que está sendo, do jeito que foi construído. E muitas vezes essa ideia de que nosso produto está perfeito é só nossa, não é da lista. Então cada lista vai ter a sua exigência, cada lista vai ter a sua característica, os seus anseios. Então o gerente de produção ele vai pegar os anseios da lista e vai tentar adaptar, vai tentar relacionar com o produto. Então ele vai ficar responsável pela produção desses produtores, né? Pela construção desses produtos, digamos assim. Né? Então também ele vai ficar responsável pelo conteúdo, tanto conteúdo para blog, né? e como ensinamentos para a construção de conteúdo. Então ele vai ficar responsável por ensinar o produtor a construir conteúdo. Muitas vezes o produtor ele tem toda a boa vontade, é um empreendedor, mas não tem técnicas de construção de conteúdo, tanto para blog quanto para fanpage, para e outras áreas mais dentro do sistema de marketing digital. Então, esse gerente de produção terá essa função. E sempre lembrando que, apesar dessas responsabilidades estarem bem divididas, elas não são 100% assim, não são 100% fechadas. Ninguém vai terminar a sua tarefa e ficar descansando enquanto o outro ali está se matando. Todos vão se ajudar porque no final todos vão ganhar, certo? E se um demorar mais que o outro, todos estão perdendo. Então é uma força-tarefa, né, dentro de um propósito maior, que é lançar um produto e tornar um negócio digital funcional e a curtíssimo prazo. Né? O objetivo é diminuir não só os custos, os trabalhos por pessoa, mas também reduzir o tempo. Cronograma, né? Vamos partir para o cronograma. Nós vamos ter dois momentos, o startup dos lançamentos, startup do lançamento, e o startup do projeto CLT. Então o que acontece?
Nós teremos os cronogramas, primeiro, como eu já disse antes, dos produtores e produtos internos, dos gerentes, depois partiremos para os produtos e produtores externos, então para as pessoas que não fazem parte do núcleo, mas que eventualmente o núcleo pode lançar, né? E os gerentes internos, depois os gerentes externos também serão foco dos núcleos, né, que serão testados, aplicados para que possam fazer parte do grupo, né? Esse fazer parte não significa que haverá mais de 6 pessoas no grupo. Pode ser que você faça parte de forma indireta, com ganhos indiretos, mas sempre contribuindo para o aumento, para a agilidade, para metabolizar de forma mais acelerada o projeto do núcleo de lançamento. Bom, organização. Bom, dentro dos grupos de gerente de lançamento, haverão, claro, um grupo de tarefas, reuniões periódicas, área de membros, biblioteca geral, biblioteca onde ficarão todo o conteúdo produzido, não só pelo grupo, mas também buscado em outras fontes, para que os diversos gerentes se desenvolvam cada vez mais. E posteriormente, claro, todo esse conteúdo será objeto de venda, né? Eventualmente nós vamos vender, ou cada núcleo vai vender o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, a sua prática dentro dos grupos, para que também remunere o grupo, ok? Todos sendo remunerados proporcionalmente. Investimento. Essa questão do investimento, como este negócio está na fase embrionária, ele será discutido posteriormente. Então, mas a título de exemplificação, ele pode ser em dinheiro, outra espécie de investimento pessoal, eu não sei. Isso será foco de discussão dos membros assim que eles forem reunidos, ok? E a página base, a página do nosso núcleo, será gerentedelançamento.com.br, ok? Quais são os benefícios que esse tipo de estrutura trará aos gerentes, né, e aos terceiros que não participarem diretamente da gerência? Bom, primeiramente, a título de patrimônio, né, essa estrutura gerará lista de contatos, domínio e hospedagem próprios, né, então isso é um patrimônio também. Produtos desenvolvidos dentro do núcleo também serão patrimônio do núcleo. Então veja, mesmo desenvolvendo produto de terceiro, esses produtos de terceiro, cada caso será um caso. Faremos um contrato com os terceiros para que nós possamos verificar se esse desenvolvimento desse produto ficará, como ele ficará a título de direitos autorais. Beleza? Bom, comissão compartilhada do lançamento. Todos os produtores, primeiros do gerente, depois dos produtores externos. Então, vai haver um partilhamento proporcional. Ninguém será melhor que ninguém. Não é porque o diretor, não é porque o gerente geral é gerente geral que ele vai ganhar mais, nada disso. Serão proporcionais. Todos ganharão igual. Porque basicamente isso aqui é uma força-tarefa de união, isso não é uma empresa, ninguém é chefe de ninguém. Todos temos atividades complementares na busca de um objetivo comum. Retorno financeiro, obviamente, será um dos benefícios, né? Todo gerente recebendo partes iguais. Retorno pessoal, isso também não tem nem como paralelo de quando todos os gerentes aprimorarão seus conhecimentos, desenvolvimento de negócios, terão a oportunidade de participar de um grupo onde serão feitos diversas atividades relacionadas à criação, desenvolvimento e implementação de negócios digitais e que enriquecerá muito o cabedal de conhecimento de cada um. Retorno ao produtor, né? Então o que acontece? Tanto o produtor gerente, ele vai ter seu produto lançado, né, em alta velocidade, então ele não precisará ficar sozinho, sofrendo, tentando aprender diversas ferramentas, perdendo horas, dias, semanas, meses, semestres e até anos sem poder lançar seu produto. Por quê? Porque ele terá um privilégio
né, de ser ajudado por várias pessoas, né? Então todos nós sabemos, temos diversas dificuldades, muitas delas nem são técnicas, nem são de investimento, muitas delas são de cunho interno mesmo, que nós temos algumas vezes obstáculos internos que nos impedem de ir adiante, e com o grupo junto conosco isso pode acabar, isso pode ficar para trás, e nós podemos então fazer lançar os nossos produtos e ficarmos felizes, porque depois que nós tivermos com dinheiro no bolso, depois que nós tivermos a autoridade, a estrutura necessária para o dinheiro dentro do nosso bolso, a gente pode se dar o trabalho ou ao luxo de ficar discutindo produtos internos, problemas internos, obstáculos internos. Entende? Contratar um psicólogo, um psiquiatra, contratar qualquer tipo de pessoa para resolver nossas crises internas. Mas as externas nós tentaremos resolver através dos núcleos de gerência de lançamento. Mais recursos para todo o ano inteiro. Então veja, se você tiver com dinheiro no bolso, você vai ficar mais tranquilo para poder pensar dentro da sua atividade agora de marketing digital, como será o seu próximo ano. Então isso é um benefício que não tem nem medida. Cada gerente ganha notoriedade na sua área. Porque veja, esse é um projeto, não é um projeto do Edmilson, é um projeto nosso. Então, sendo um projeto nosso, ele é um projeto que vai ganhar mercado. Muitos vão copiar, certamente, né? E só que nenhum deles vai ter alguns elementos que nós teremos. E vocês que vão entrar, vocês verão esses elementos, né? Bom, vamos adiante. Prazos. Bom, esses prazos aqui também vão ser discutidos posteriormente, porque isso vai depender de uma série de fatores de comunicação. Mas, em princípio, a nossa meta final é fazer um lançamento completo a cada 30 a 45 dias. Né? Em um ano, a cada ano, faremos no mínimo 6 lançamentos. No mínimo 6 lançamentos. Por que 6 lançamentos? Porque são 6 gerentes. Né? Nem que seja um lançamento de semente de cada um durante o ano. Claro, o que lançou semente na primeira vez não vai aguardar o outro lançar o semente. Vamos concomitantemente fazendo o lançamento interno do semente anterior e assim sucessivamente. Né? Até que todos estejam bem posicionados, remunerados durante todo esse período, certo? Bom, os projetos. Os projetos são escolhidos, né? Serão contratados e teremos metas para esses projetos. Esses projetos são projetos inicialmente internos, como já falei, depois de terceiros, mas também isso vai ser um foco de uma discussão posterior dentro do grupo. Ok? Bom, visto esses 9 passos, eu acho que ficou claro o que significa o projeto Gerência de Núcleo de Lançamento. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faça a sua aplicação abaixo. Olhe um pouco abaixo, você vai ver as aplicações para gerente. Se você não quer ser o gerente, mais abaixo a aplicação para produtor. Se você não quer disponibilizar o seu produto, submeter o seu produto para lançamento junto das gerências, não tem problema, nos siga no Facebook, no Twitter, no YouTube, nos siga em diversos canais, nós vamos aparecer bastante, ok? Porque isso não é um projeto simples, é um projeto complexo, mas que envolve um grande potencial, ok? Então, obrigado por ter me ouvido até aqui e fique com Deus, espero que nós cheguemos aos 7 dígitos ou mais em menos de 12 meses, ok? Uma boa noite.